Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Uma coisa que eu acho que é legal vocês explicarem é como é que acontece o resumo e a seleção de informações que devem ou não entrar num livro de história para a gente contar a narrativa do jeito mais neutro possível, que é impossível contar de um jeito neutro, mas do jeito mais neutro possível. A gente falou isso até com o Rodrigo, né, que veio aqui, mas eu queria dar um exemplo, pontuar um exemplo, por exemplo, o Narlock, né? O Narlock... Vocês já estavam preparados, né? Nossa! Porque, por exemplo, o Narlock, inclusive, que recusou o nosso convite com uma ignorada, visualizou e não quis vir, foi em outros podcasts. Acho que ele fez bem. Mas assim... É um homem de consciência. Mas eu conversaria com todo mundo, assim, né? E o ponto é... Não, ele que não conversaria com você. Exatamente. Eu conversaria com todo mundo. Não, exatamente. É porque pelo consenso aqui da mesa, parece que todo mundo acha ele um pau no cu. Então, assim... Muito, cara. Não, eu não falei nada. Não sei nada Não, do eu lado falei pessoal. Que parece. Eu não do lado conheço. pessoal não essa sei censura, nada. né? Na questão Aquele na livro, mesmo Guia consenso Politicamente parece. Incorreto, é um desserviço. É isso que eu ia perguntar. Atrapalha muito o trabalho do historiador. Isso que eu ia perguntar. Ali, ele conta algumas verdades. Imagino que nem tudo que está ali seja completamente mentira, ou completamente impreciso. Porém, o jeito que se conta as coisas e a importância que se dá para certos fatores, que é a questão. Perfeitamente. Então, explica mais ou menos por que algo vai para o livro de história e por que algo vai para o livro do Narlock. É que, tipo, o Narlock... Acho que a grande questão que permeia o livro dele é desonestidade intelectual. Porque, assim, quando ele fala que zumbi tinha escravos, ele fala baseado no quê? Tá ligado? Tipo, o que ele aponta? Qual a investigativa? Porque qual é o trabalho do historiador, né? Que a gente aprende na faculdade. Tá, o historiador, ele é um cara que vai em busca de fragmentos da memória do passado, né? Tipo, tem um documento aqui, tenho índices aqui, tenho registros arquitetônicos, tenho registros artísticos, tenho... Enfim, a gente dá um jeito. Com osso a gente descobre como é que era a vida dos caras. Com resquício de vaso a gente tenta simular como é que era a vida na Assíria, na Babilônia, tá ligado? Então, assim, o historiador... ele se baseia em alguma coisa concreta, tá ligado? Uma grande diferença disso para a filosofia é justamente isso. A história ela tem um objeto concreto. Ela vai se basear em uma coisa que aconteceu e que ela tem algum vestígio que levante e que sustente essa hipótese. Agora, quando o cara ele simplesmente joga no foda-se, quando o cara simplesmente joga no ventilador ou ele quer chocar com umas informações assim, com umas declarações que são realmente sensacionalistas, ele vai no inverso do que realmente é fazer história. Tem intenção ali, né? Tem intenção. Por isso que é desonesto. Tipo, ele sabe que tá escrevendo um livro de história, ele sabe que aquilo ali é um pecado falar isso, mas é um trabalho historiográfico, né? É uma certa historiografia que ele está praticando. Só que a historiografia dele é baseada no quê? E se não for em nada, tudo bem assumir. Eu acho que o historiador, ele não precisa ficar nessa posição de que tudo que ele fala tem que ser perfeito e para sempre. Porque eu vi lá uma notícia da BBC, acabaram de descobrir uma construção lá no leste da Turquia, e agora parece que o ser humano já construía, quem sabe até igrejas, ou coisas parecidas, né? Locais Templos, de né? religiosidade, tudo, de Templos. expressão espiritual, antes do Neolítico, antes da gente aprender agricultura e domesticação de animais, e isso tá reverberando pra caramba lá entre os caras, entre os estudiosos, arqueólogos e tudo mais, e vários deles estão sendo refutados a partir dessa nova descoberta. Nem por isso eles foram desonestos, eles falaram tudo que dava pra falar dentro do contexto que eles viviam. Agora, quando você já tem algum tipo de material para ser estudado e você escolhe não pegar aquele material, você seleciona um outro material que vai só concordar com uma ideologia que você já tem antes de começar o livro, aquilo é desonestidade mesmo. Visivelmente, quando ele alega que o zumbi tinha escravos, a intenção dele está clara. Ele quer deslegitimar a luta de resistência daqueles povos. Essa é a intenção do cara. Então, assim, a intenção do cara, se for para ele ter intenção, ele tem que assumir. Eu queria deslegitimar aqueles caras. Tentei, achei esse documento, achei esse. Até aí é mais honesto do que o que ele fez, entendeu?
O problema é quando, por exemplo, eu escrevi um livro também da história do Brasil. E aí eu peguei, normalmente, já livros, não foi em história primária, poucas histórias primárias, documento primário, mas um ou outro, mas peguei. E aí tem que deixar isso assumido. Você fala, ó, esse livro é para um aluno que ele quer aprender o conteúdo de ensino médio de história. Se você for um acadêmico de história e você quer muito se especializar ali no século XIX, 1835 ou 1837 para falar da Araújo Lima, vai lá. Não é minha proposta. Então, esse livro, eu não vou dizer da pessoa, mas o livro é um livro desonesto. Essa é a parada. E por que aquilo ainda assim virou livro, né? Virou por questões de demanda e oferta, de economia, e ele conseguiu fazer isso valer, mas ele não é respeitado academicamente. Cultural, né? Foi E eu não vou marketing ser respeitado cultural. academicamente se eu me meter no bedelho que não é meu. Então, se eu quiser falar que eu sou um historiador que entende tudo da história do Brasil, eu não vou ser reconhecido nisso. Eu vou falar, ó, eu sou um professor de ensino nível médio e eu acho que eu vou executar bem esse trabalho. E os professores acadêmicos que sabem muito mais do que eu respeitam esse meu trabalho. É honesto de acordo com o meu recorte, sacou? Agora, por que vira história e por que não vira história, né? Porque talvez falte uma organização dos acadêmicos de história para a gente poder ter mais consensos, né? Talvez exista uma dispersão. Eu não sou do mundo da academia propriamente dito, mas tenho alguns amigos que são, e me parece que é muito difícil a comunicação, todos eles têm muitas necessidades econômicas também, tem muito trabalho por fazer, então a gente deixa passar despercebido. Acho que faltou crítica da mídia em relação a essa obra. Acho que a mídia também podia ter puxado mais a orelha do que puxou também, sabe?